Você já sentiu que, por mais que se entregue, algo invisível ainda te separa dele? Como se houvesse um campo sutil entre vocês, onde sua presença é percebida, mas não completamente sentida. Talvez você tenha feito de tudo: palavras doces, cuidado, disponibilidade. E ainda assim algo essencial parece faltar. A verdade é que o desejo masculino não se acende com esforço, mas com vibração. E existem gestos, quase imperceptíveis, quase mágicos, que não apenas despertam o olhar dele, mas o enredam numa conexão que ele não consegue explicar, e tampouco resistir. O que poucos entendem é que o desejo profundo nasce do inconsciente, e é nesse território invisível, onde moram os arquétipos, as sombras e os espelhos da alma, que o verdadeiro vínculo se forma. Jung dizia que o encontro entre dois seres é a fusão de dois mundos internos. E quando a mulher aprende a habitar sua energia com autenticidade, seus gestos não são apenas movimentos, são símbolos vivos que falam direto com o âmago do homem. É aí que começa a alquimia, é aí que ele sente: essa mulher é diferente. Mas atenção, não se trata de manipulação ou jogo. Trata-se de presença vibracional, de um silêncio que magnetiza, de uma linguagem não verbal que fala mais alto que 1000 palavras. São gestos que não se ensaiam, porque brotam de um estado de consciência elevado. O estado da mulher que já não busca ser escolhida, porque ela mesma se escolheu. E esse campo, minha querida, é irresistível para o ego masculino que anseia, ainda que inconscientemente, por um espelho que o ajude a transcender sua rigidez. Talvez por isso você esteja aqui agora, porque algo em você pressente que existe um outro caminho, um jeito mais sutil, mais maduro, mais verdadeiro de se relacionar. E sim, esses gestos existem. Eles não estão nos manuais rasos do faça ele correr atrás. Estão nos códigos simbólicos da alma feminina desperta. Cada um deles é um portal. E quando você os incorpora, você não apenas atrai, você transforma. Ele sente, ele muda. E nem sabe por quê. Então fique. Porque nos próximos minutos você vai entender como gestos quase invisíveis podem criar uma obsessão sutil, mas inquebrantável. Uma conexão que não vem do medo de perder, mas da impossibilidade de esquecer. Porque quando você toca o homem na sua essência arquetípica, ele não apenas te deseja, ele te reconhece. O primeiro gesto é o sopro invisível. Quando você se aproxima dele, há um momento breve em que o ar entre vocês fala antes da voz. Ali, naquele vácuo sutil, nasce o primeiro gesto oculto. Esse sopro invisível é como uma centelha arquetípica, um traço de energia que não se explica, mas se sente. Jung nos ensinou que somos feitos de luz e sombra, visíveis e invisíveis. E é justamente no limiar do invisível que sua presença começa a ressoar no outro. Se você aprender a respirar em sintonia com seu núcleo interior, ele perceberá que há algo diferente, algo profundo, mesmo sem entender por quê. Esse gesto não depende de palavras, mas de qualidade vibracional. Não é sobre o que você diz, é sobre o que você segura dentro de si. A calma, o centro, a presença que não se move com tempestades externas. Quando você sustenta esse estado, ele capta esse fio invisível e fica em atenção. É como se você tocasse uma corda ancestral dentro dele, ativando uma melodia esquecida. Muitos tentam manipular com técnicas, mas isso é um parto da alma. Ou você habita de fato esse lugar, ou o gesto permanecerá plano, sem vida. Você pode imaginar isso como uma chama interior, pequena, constante, firme. E é essa chama que no silêncio projeta sombra e luz que atrai o olhar dele, não pelo brilho artístico, mas pela autenticidade originary. Quando você cultiva calma, presença e não necessidade, você permite que essa chama viva. Então, no encontro, ele sente algo mudar, como se algo dentro dele despertasse. Ele olha de novo, como se tivesse percebido a cor do seu espírito pela primeira vez.
Porém, esse gesto exige que você tenha integrado partes ocultas de si, suas sombras, seus complexos, suas feridas. Se você anda fragmentada, o gesto denuncia rachaduras. Ele sente os buracos energéticos. Jung fala da individuação. Tornar-se inteira é acolher todas as partes, inclusive aquelas que doem, e permitir que elas falem em harmonia. Só assim o gesto será puro, completo, magnético. A sombra não deixada para trás sempre vaza através do comportamento. Quando você incorpora esse gesto respiratório sutil, algo se desloca no campo entre vocês. Ele percebe, mas não sabe onde. É uma pequena fissura na rotina emocional dele. E ali, se ele for sensível, ele fica curioso. Ele se pergunta: o que mudou? E isso cria uma abertura. Essa abertura se tornará porta se você souber dosar os demais gestos ocultos. O segundo gesto é o silêncio que ecoa. Depois de ativar o sopro invisível, você entra no segundo gesto oculto, o silêncio que ecoa. Silêncio não é ausência de voz, mas uma presença que ocupa espaço. Jung diria que o silêncio é ponte entre consciência e inconsciente, entre você e o outro. Quando você domina a arte de estar calada, não por medo, mas por presença, você se torna um canal onde algo maior pode falar. É no silêncio que ele começa a escutar partes dele mesmo que permaneciam adormecidas. Esse silêncio não é vazio, é denso, espesso de sentido, carregado de intenção. Ele transmite força e vulnerabilidade ao mesmo tempo, porque só quem se sustenta internamente pode deixar o espaço aberto. Quando ele fala, você ouve com total atenção. Quando você fala, ele cala para escutar. Essa dança silenciosa gera tensão. Essa tensão é o terreno fértil onde o desejo se planta. Cada pausa torna-se elo. Cada intervalo, não planejado, mas sentido, passa a ter peso simbólico. Há um mistério embutido nesse silêncio. Ele é enigma para o ego masculino, que costuma buscar controle pela fala, pela ação, pelo definir. Quando ele encontra uma mulher que sustenta silêncio sem ansiedade, ele intui que ela opera por outros códigos, códigos da alma. Ele sente uma reverência interna, como se aquele silêncio fosse um portal para algo que ele não sabia que procurava. E isso gera curiosidade, porque o humano sempre busca completar o mistério. Mas atenção! Esse silêncio não pode vir da inércia ou da insegurança. Se for vidro fino, ele se quebra. Ele precisa emergir da integridade interior. Jung nos lembra que toda máscara cai, que toda neurose aparece quando estamos sob pressão. Se você está fragilizada, o silêncio vaza e vira tensão disfuncional. Por isso, antes de usar o silêncio como gesto oculto, você precisa tê-lo atravessado internamente, ter abraçado o medo de não ser ouvida, o abandono, a rejeição, para que ele se torne presença curadora. Quando você domina esse silêncio ecoante, algo dentro dele já se move. Ele se sente convidado a mergulhar no mistério e observar. Cada palavra dele torna-se valiosa, cada gesto dele ganha peso, porque no silêncio você não preenche, você permite. E aí, menina da alma, começa a dança dos gestos inconscientes. O terceiro é o olhar que desnuda. O terceiro gesto oculto nasce no espaço entre o ver e o revelar. O olhar, quando guiado pela alma e não pela carência, torna-se espelho da psique. Jung dizia que aquilo a que resistimos persiste. E muitas vezes resistimos à própria potência do nosso olhar. Você já reparou como às vezes olha para um homem com mais medo de perder do que com presença para realmente vê-lo? O olhar que cria obsessão não suplica. Ele contempla. Ele não prende, mas liberta. E por isso, enreda. Esse olhar é lento, pleno, não invadido por expectativas. Ele reconhece a presença do outro, mas se ancora na própria interioridade. Ao sustentar o olhar sem apressar, sem buscar uma reação imediata, você convida o outro para dentro de um campo simbólico onde ele não está acostumado a habitar.
O homem comum teme ser visto em profundidade, porque isso ameaça seu ego. Mas o homem que busca transformação será desafiado por esse espelho. Ele não conseguirá esquecer. Eis o paradoxo. O olhar que toca a alma é aquele que também aceita a sombra. Quando você olha para ele não com idealização, mas com compaixão consciente, reconhecendo suas falhas sem tentar mudá-lo, você cria espaço para ele existir como é. Esse espaço é magnético, porque o ego masculino vive em guerra constante para parecer inteiro. E quando ele encontra um olhar que o acolhe mesmo em sua fragmentação, ele baixa as armas. E é aí que o vínculo se fortalece. Esse gesto é alquímico, porque ao vê-lo, você ativa o processo dele se ver também. Jung nos mostra que o inconsciente se torna consciente através do símbolo. E o olhar é o primeiro símbolo de reconhecimento. Ao olhar profundamente para um homem, você está dizendo: eu vejo sua essência, não sua máscara. E isso desarma, comove, quebra defesas. Porque poucos homens foram realmente vistos em sua completude, e quando são, nunca esquecem. Então, o olhar se torna ponte. Ele não precisa ser constante, nem dramático. Bastam alguns segundos, carregados de verdade sem desejo de aprovação, para que o campo entre vocês mude. Ele sentirá algo que não sabe nomear, mas que o toca onde ninguém mais toca. No espaço onde ele também é menino, ferido, humano e finalmente acolhido. O quarto gesto é o retiro sutil. O quarto gesto oculto não é aproximação, é distância. Mas uma distância que nutre, não que fere. Jung diria que o movimento de individuação exige fases de separação. Porque só na solitude profunda é que reencontramos quem somos de verdade. Quando a mulher sabe se retirar sem punição, sem drama, mas com elegância e amor por si mesma, ela ativa no outro o campo da falta sagrada. E o homem, que só reconhece valor na ausência, começa a entender o quanto sua presença era rara. Mas não se engane. O gesto de se retirar só é poderoso quando ele vem da abundância, não da escassez. Você não se afasta porque ele não deu atenção, mas porque você reconhece que sua energia é preciosa demais para ser desperdiçada. Você se move como as marés, com ciclos próprios, com pulsação divina. E isso, minha querida, é algo que o ego masculino não consegue controlar. E por isso mesmo ele se inquieta, ele sente. É nesse momento que o desejo se transforma em busca. Porque enquanto você está sempre presente, disponível, o desejo masculino repousa. Mas quando você se retira com graça, não como punição, mas como autocuidado, você o convida a sair do automático. Ele percebe que não pode mais prever você. E o mistério nasce. E com ele, o encantamento. E com o encantamento, a obsessão sutil se instala, como um perfume que persiste mesmo depois que você saiu da sala. Esse gesto, no entanto, exige coragem emocional, porque para se retirar, é preciso confiar que você não precisa correr atrás do amor, que sua ausência também é presença, que seu silêncio também fala, que seu afastamento também cura. Jung nos ensina que tudo que é inconsciente nos governa, e o gesto de se afastar é um chamado para que ele desça um degrau mais fundo em sua consciência afetiva. É um convite, não uma ameaça. E assim, quando você volta, se decidir voltar, ele estará diferente. Porque sentiu, porque refletiu, porque mesmo sem entender, algo nele foi tocado. O homem que sente sua ausência com respeito é o homem que começa, finalmente, a merecer sua presença. E esse gesto, sutil e firme, é um dos mais poderosos portais que você pode abrir. O quinto gesto é a entrega sem condição. Chegamos ao quinto gesto oculto, aquele que sela todos os outros. A entrega sem condição. Não se trata de se doar por completo sem limites, mas de se abrir ao amor sem armaduras, sem barganhas, sem medo de perder. Jung nos mostra que amar é um ato de coragem psíquica. É permitir que o outro nos transforme.
A mulher que se entrega com consciência não se perde. Ela se expande, e essa expansão toca o outro como bênção, como cura. Mas atenção, essa entrega não acontece enquanto houver expectativa escondida. O gesto só é verdadeiro quando vem da completude. Quando você diz, com o corpo, com a alma, eu escolho amar, não porque você merece, mas porque eu vibro nessa frequência. Essa entrega liberta o homem do jogo, e por isso mesmo o convida ao compromisso. Não por pressão, mas por admiração, porque ele sente que há ali uma mulher rara, que não finge, que não manipula, que simplesmente é. Essa entrega é corpo simbólico. Ela pulsa no jeito que você fala, que você toca, que você olha. E ele percebe. Percebe que há algo em você que não cobra, mas transborda. Algo que não exige, mas inspira. Algo que não se impõe, mas permanece. Esse tipo de entrega é tão raro que se torna inesquecível. E é aí que ele se pergunta: como posso perdê-la? Só que essa entrega só acontece depois que você já se escolheu 1000 vezes. Depois que você já enfrentou sua própria sombra, sua dor de abandono, seu medo de não ser suficiente. Porque só quem já tocou suas feridas com compaixão pode amar sem se dissolver. Jung dizia que o amor verdadeiro exige que a alma esteja acordada. E a alma acorda depois do luto, da queda, do renascimento. Esse gesto é a flor que brota depois do inverno interno. E quando você vive nesse estado de entrega vibracional, não há mais controle. Há fluxo. Você se torna um campo magnético vivo. Ele sente que ali existe uma mulher inteira. E isso não apenas cria obsessão, cria reverência. Porque homens se apaixonam por corpos, mas só se conectam profundamente com presenças que os tocam além do tempo. E essa é você. Agora que esses 5 gestos foram revelados, talvez você perceba que nenhum deles está fora do seu alcance. Eles não são truques, nem estratégias de manipulação. São manifestações naturais da mulher que voltou para si mesma. Aquela que fez as pazes com a sua história, com suas dores, com sua luz e sua sombra. Porque é só quando você se reconhece inteira que sua presença começa a falar por você. Mesmo no silêncio, mesmo na ausência, mesmo no gesto mais sutil. Você pode ter passado a vida tentando ser percebida. Pode ter gritado em silêncio dentro de relações onde ninguém escutava sua alma. Pode ter se doado até secar, esperando que o outro percebesse seu valor. Mas hoje você entende. O verdadeiro magnetismo não vem do esforço, vem da vibração. E vibrar no amor consciente é um caminho que começa por dentro. É uma jornada espiritual, psicológica e profundamente feminina, onde o que te torna inesquecível não é o que você faz, mas quem você decide ser. Cada gesto que compartilhamos aqui é, na verdade, um reflexo da sua frequência emocional. O sopro invisível, o silêncio que ecoa, o olhar que desnuda, o retiro sutil e a entrega sem condição. Todos eles são convites para que você habite sua presença com mais verdade. E quando isso acontece, o outro não apenas sente, ele se transforma. Porque a mulher que se alinha com sua essência se torna um espelho que cura, uma ponte entre o desejo e a consciência. Então, se existe um segredo aqui, ele é este. Pare de tentar ser a mulher que conquista e comece a ser a mulher que desperta. Porque o homem que for capaz de enxergar sua alma, mesmo nos seus gestos mais pequenos, esse sim estará pronto para amar com profundidade. O resto é só ruído, porque no final o que fica não é o que você mostrou, mas o que você fez ele sentir ao te olhar, ao te perder, ao te lembrar. Se algo dentro de você se moveu hoje, então permita que essa transformação continue. Curta esse vídeo não apenas como um gesto externo, mas como uma afirmação interna de que você escolheu se ver, se ouvir, se reconhecer. Comente aqui o que mais tocou sua alma. Sua experiência pode ser o espelho que outras mulheres também precisam. Compartilhe com quem você sente que precisa ouvir essa mensagem. E se ainda não faz parte deste espaço, inscreva-se no canal. Aqui, cada palavra é um ritual de cura. E você
faz parte disso.